No capítulo 5 do livro de Esdras, encontramos um período crucial na história dos judeus após o exílio babilônico. Esse capítulo descreve a retomada da construção do templo em Jerusalém sob a liderança dos profetas Ageu e Zacarias. Para compreender melhor o contexto, é importante mergulhar nas circunstâncias históricas e nos costumes da época. Após o exílio babilônico, um remanescente do povo judeu retornou a Jerusalém com a permissão do rei Ciro da Pérsia. No entanto, a construção do templo foi interrompida devido à oposição dos povos vizinhos e à falta de motivação dos próprios judeus. Durante esse período de estagnação, o povo se concentrou em suas próprias casas do que na reconstrução do templo, resultando em um estado de apatia espiritual. Neste cenário, os profetas Ageu e Zacarias surgiram como figuras essenciais. Ageu, em suas profecias, exortava o povo a considerar seus caminhos e a priorizar a casa do Senhor sobre suas próprias casas. Ele questionava o povo sobre a razão pela qual estavam vivendo em casas bem construídas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Essa mensagem direta e contundente teve um impacto significativo, estimulando os judeus a retomar a obra. Zacarias, por sua vez, oferecia visões e palavras de encorajamento, destacando a importância do templo não apenas como um edifício físico, mas como um símbolo da presença e da bênção de Deus entre seu povo. Suas visões apontavam para a futura glória de Jerusalém e o papel central do templo na restauração espiritual de Israel. Juntos, Ageu e Zacarias conseguiram reacender o fervor religioso e a determinação do povo. No início do capítulo 5 de Esdras, vemos que os profetas Ageu e Zacarias começaram a profetizar aos judeus em Judá e Jerusalém em nome do Deus de Israel, o que levou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, a retomarem a reconstrução do templo. Esses líderes, juntamente com o povo, começaram a trabalhar com vigor renovado. Essa ação atraiu a atenção de Tatenai, o governador da província a oeste do Eufrates, e de seus companheiros. Eles questionaram os judeus sobre quem lhes havia dado permissão para reconstruir o templo e exigiram os nomes dos responsáveis pela obra. Essa abordagem pode ser vista como uma tentativa de intimidação e controle, refletindo a política persa de supervisão sobre suas províncias. Os judeus responderam a Tatenai de maneira confiante, declarando que estavam reconstruindo a casa do grande Deus, que havia sido construída muitos anos antes por um grande rei de Israel, mas que fora destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, devido à infidelidade do povo de Israel. Eles explicaram que Ciro, rei da Pérsia, havia emitido um decreto permitindo a reconstrução do templo e que os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia foram devolvidos para serem colocados novamente no templo. Tatenai, então, escreveu uma carta ao rei Dário relatando a situação e solicitando que fosse verificado nos arquivos reais se havia, de fato, um decreto de Ciro autorizando a reconstrução do templo. Essa ação mostra a burocracia e o sistema administrativo do Império Persa, que dependia de registros detalhados e verificações formais para tomar decisões. Enquanto a carta era enviada e aguardava-se a resposta do rei Dário, os judeus continuaram a obra com confiança, acreditando que estavam cumprindo a vontade de Deus e que ele estava ao lado deles. Esse período de espera exigia fé e perseverança, mas os judeus estavam determinados a seguir adiante, encorajados pelas palavras dos profetas e pelo apoio de seus líderes. Os costumes da época também desempenharam um papel importante nesse processo. A construção do templo não era apenas um projeto arquitetônico, envolvia aspectos religiosos, sociais e políticos. O templo era o centro da vida espiritual de Israel, um lugar de sacrifício e adoração, e sua reconstrução simbolizava a renovação da aliança de Deus com seu povo. Além disso, a aprovação do rei persa era crucial, pois garantiu a legitimidade e a proteção necessárias para a realização da obra. No final do capítulo, fica claro que os judeus estavam em uma posição de vulnerabilidade, dependendo da boa vontade do rei persa. No entanto, sua determinação e fé inabalável mostram a profundidade de sua devoção e o poder transformador das palavras proféticas. A retomada da construção do templo, apesar da oposição e das incertezas, demonstra a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas.
Para concluir, o capítulo 5 de Esdras é um testemunho do poder da liderança espiritual e da fé coletiva em tempos de desafio. Os profetas Ageu e Zacarias foram instrumentos de Deus para reavivar o espírito dos judeus e guiá-los na reconstrução do templo. A história é um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, a fé e a obediência a Deus podem levar à realização de grandes obras. A perseverança dos judeus e a resposta providencial de Deus, através do decreto de Ciro, servem como um encorajamento contínuo para aqueles que enfrentam obstáculos em sua jornada de fé.